superfície. Mas vamos analisar direitinho esse negócio de fonte hidrotermal. Já de cara eu aviso para vocês, não tem raio em fumarola, tá? Pelo menos eu não sei como isso é possível. Ai, meu Deus, raio. Vamos lá. Isso aqui foi, inclusive, pessoal, a pergunta que eu trouxe lá no debate. Você tem no mesmo local, você não pode formar só aminoácidos. Você precisa formar os aminoácidos, você precisa formar as moléculas de DNA, de RNA, você precisa formar a membrana plasmática, ou seja, com os fosfolipídios, você precisa formar os carboidratos que não se formam sozinhos, então a ribose não vai aparecer sozinha. Você precisa formar o ribossomo, ou seja, as proteínas de uma forma geral, os lipídios, enfim, tudo no mesmo local. E nucleotídeo nunca chegou nem perto de ser formado. E não basta só um tipo de nucleotídeo. Se fosse formado, por exemplo, só uracila ou só guanina, isso não servia para nada para se formar um código e para se formar um sistema onde a vida pode ter surgido e você guardar a informação nele. Não serviria para nada. Você precisa dos 4 tipos de nucleotídeo. Isso aí é que é um nucleotídeo, ó, Toninho, tu que não conhece. Isso aí é que é um nucleotídeo. Então, o que é um nucleotídeo? É formado por 3 partes, onde você tem a base nitrogenada que vai guardar a informação da sequência que é necessária para você fabricar proteínas. Você tem a pentose, que é a ribose, né, que é o açúcar ligado a ela, no local certinho, e você tem os grupos fosfatos. Para você ter um nucleotídeo ativado, por exemplo, é preciso que seja trifosfato. E não é indispensável, não é possível existir vida, Toninho, sem ter surgido os 4 tipos. E eu ainda diria mais, os 5 tipos, inclusive a timina, além da uracila, citosina, adenina e guanina. Por quê? Porque elas serão indispensáveis. Aí voltando para esse negócio de fumarola, de vulcão como uma fonte de onde a vida poderia ter surgido. Veja, as condições de temperatura são absurdamente divergentes do que é necessário. São muito mais altas do que poderia. Lembrando que surgiu no período adiano, onde a Terra teria mais de 1000 graus de temperatura. A pressão no fundo dos oceanos é muito diferente, então essa pressão ia interferir também nas reações que seriam necessárias. E o pH precisam ser ideais. Fumarola, galera, fumarola, principalmente essas fumarolas negras, que são apontadas como a origem da vida, fumarola é um ambiente ácido. É um ambiente ácido, não se forma nada em ambiente ácido. Como eu falei para vocês, nas próprias experiências, eles precisam de um ambiente extremamente alcalino, de 8,7 para cima. As fumarolas geralmente ficam entre 2,5 e 3, ou seja, ácido. E a galera fica imaginando que surgiu biopolímeros lá, surgiu biomoléculas. Não é possível surgir nesse tipo de pH. Além disso, você tem a questão da temperatura, você tem o ponto de desnaturação dos biopolímeros, ou seja, passou de 40 graus, já começa esse processo e ele não sobrevive acima de 95 graus. E nas fumarolas, que são as negras que são apontadas, isso fica entre 200 e 380 graus. Lembrando novamente o que o próprio Sacani falou, que precisa de raio, precisa de descarga elétrica para formar esses aminoácidos. E essa descarga elétrica não existe no fundo do oceano. Não existe isso em fumarola. O próprio Miller precisa, ele diz que é necessária a descarga elétrica para poder formar esses aminoácidos. E, meus amigos, não existe nenhum tipo de registro de formação espontânea, nem de aminoácido, nem DNA, nem RNA em fumarola. Isso não existe. O professor Kelson Mota lançou um vídeo agora, né? O TDI, o canal da TDI, vão lá, que o congresso, a palestra que ele deu no 5º congresso de TDI foi sensacional, e ele fala justamente desse absurdo que é proposto de que a vida pode ter surgido por vulcão. E ele fala dessa questão das fumarolas e do vulcanismo, trazendo uma montanha de artigos. Aqui, por exemplo, é um dos slides que ele apresenta, onde vários autores, em vários artigos da própria Nature e de outras revistas, da PNAS e de outras revistas de grande fator de impacto, refutando e rejeitando totalmente essa hipótese maluca da vida ter surgido em fumarolas.
Por exemplo, aqui o Sutherland, que é uma referência nessa área, dizendo que a ideia de que a vida se originou nas fontes hidrotermais deve, como as próprias fontes, permanecer enterrada no fundo dos oceanos, que é absurda. Nesse outro aqui, ó, mesmo que as moléculas, que é de Miller, inclusive, do Miller e do assistente dele, do Bada, e veja eles falando o próprio Stanley Miller, que eles utilizaram, falando da hipótese da vida ter surgido em fontes hidrotermais. Mesmo que as moléculas orgânicas essenciais estivessem disponíveis nas águas hidrotermais quentes, os passos subsequentes da polimerização e a conversão desses polímeros nos primeiros organismos não ocorreriam quando as águas das fontes fossem resfriadas às temperaturas mais frias dos oceanos primitivos. Por quê? Porque ela não vai ficar o tempo todo ali, ela é deslocada da fonte. Nesse outro artigo, também o Miller falando, dizendo o seguinte: RNA e DNA são claramente instáveis demais para existirem em um ambiente prebiótico quente.